Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, menina, eu vou fazer uma limpeza na casa toda, né? Vou fazer um almoçozinho também, tudo simplesinho. Vou mostrando a vocês tudo que eu for fazendo aqui, meninas. Tem muita coisa pra fazer hoje aqui, vou mostrar a vocês. Espero que vocês gostem. Quem gostar, deixa o like pra ajudar o canal. Se inscreva se vocês que não são inscritos, né? Assine o sininho de notificação pra toda vez que eu postar vídeo aqui, menina, vocês serem notificadas, né? Com os vídeos, me ajudando, né, meninas? Que eu conto com a ajuda de Deus e de vocês pra estar aqui me ajudando sempre, né? Que vocês me ajudam e é isso, meninas. Não vou falar muita coisa também, porque aqui tem um som ligado aqui no fundo. Então, para não dar direitos autorais, né, meninas? Eu vou encerrar aqui e vou mostrar a vocês tudo que eu tenho pra fazer aqui. Aqui, meninas, vou mostrar as condições da minha sala. Ó, tá pela misericórdia de Jeová Deus. Como sempre, né, meninas? Não tem jeito. Não tem jeito, eu não sei o que fazer, não. Ó, pra essa mesa. Ó, pela misericórdia. Só Jesus mesmo aqui na minha causa. Mas é isso mesmo, né? Tudo na mão de Jesus. Ó, meninas, vou dar uma limpada aqui. Ó, é só sacudir, limpar tudo, deixar tudo organizado, limpinho, né, meninas? E vamos lá comigo para o vídeo. As condições aqui, menina, do quarto dos meninos. Ó, vou dar uma geral aqui. Só Jesus mesmo na minha causa, ó, meninas. Tá desse jeito. Ó, só Jesus na minha vida. Vou dar uma geral aqui, vou mostrando a vocês aqui tudo que eu for fazendo aqui. Ai, Jesus. É isso aí, ó. As condições aqui, meninas, aqui tá minha cozinha. Ó, todo dia a gente faz, todo dia tem, não tem jeito. Ó, dou uma limpada aqui nessa mesa. Ó, a cozinha tá desse jeito aqui. Dou uma limpada, meninas. Ó, dou uma organizada por aqui também. Tá desse jeito aí, né, meninas? Pra manter a casa a semana toda limpa e organizada. Uma boa geral aqui e vou mostrando a vocês. Com essas condições aqui, não tem jeito, menina. Todo dia a gente faz, todo dia tem que fazer. Ó, vou dobrar essa roupa aqui também. Dá uma ajeitada por aqui, vou mostrar a vocês. Ó, tem roupa aqui também pra dobrar, menina. Só não sei se eu vou conseguir dobrar a roupa tudo hoje, mas vou dar meu máximo aqui pra dar organizada aqui, né? Dobrar essa roupa e vou mostrando a vocês aqui tudo que eu for fazendo.
Pronto, meninas, já limpei a sala toda aqui, como vocês podem ver, ó, tudo limpinho, organizadinho, ó, tudo nos seus lugares aqui, meninas, ó, ajeitei ali o sofá, ó, passei um paninho aqui, ajeitei a mesa aqui, mas tá tudo limpinho e organizado por aqui, ó, tudo limpinho, meninas, e organizado. Ó, tudo nos seus lugares.
pessoal. Já limpei aqui. Ó. Tudo limpinho, organizado aqui. Ó. Limpei aqui como vocês viram. Passei um pano aqui no guarda-roupa. Ó. Tudo limpo e organizado aqui. Ó. O chão todo limpinho. Ó. O rack ali também todo limpinho. Tá, pela misericórdia. Tudo limpinho, organizado por aqui, meninas. Ó. Tudo nos seus lugares aqui. Ó. Tudo ajeitadinho e organizado. Do lado de cá, como eu disse a vocês, ó. Tá, pela graça. Passei um pano aqui, botei tudo no lugar, meninas. Tudo limpo e organizado por aqui. Ali eu brinquei de minha filha, como eu disse a vocês. Fica tudo ali dentro. E é isso, meninas. Ó. Quarto limpo. Com sucesso. Pronto, meninas. Ó, já limpei aqui o quarto dos meninos. Ó. Vocês viram, né, meninas, as condições que estavam aqui. Ó, tudo limpinho. Tudo organizadinho por aqui. Ai. Confesso que tô bem cansada, viu, meninas? Mas valeu a pena, ó. Tudo limpinho, organizado. Ó. Limpei aqui o guarda-roupa, mas não mostrei, porque senão o vídeo ia ficar muito grande. Mas tá tudo limpinho e organizadinho. Ó, o chão todo limpinho. Ó.
Tudo nos seus lugares aqui, meninas.
Pronto, meninas. Já limpei aqui, ó, como vocês podem ver. Ó, tudo limpinho, tudo organizadinho, meninas. Ó, tudo nos seus lugares aqui. Tá, pela misericórdia aqui vocês viram a cozinha, né, meninas? Já tudo limpinho, organizado. Ó, tudo nos seus lugares. Ó, tá desse jeito aqui o armário, tudo limpinho, organizadinho. Vocês viram que eu limpei, né, menina? Arrumei os pratos que tava ali. Ó, tudo nos seus lugares aqui. Ó, tudo limpinho e organizado. Tudo limpinho e organizado é tudo de bom, né, meninas? Casa da gente, quando a gente vê tudo limpinho e organizado, misericórdia, sensação maravilhosa. Do lado de cá também todo limpinho, organizadinho. Botei esse tapetinho aí no chão, né? Mudei, tirei o outro que tá, botei esse. Ó, tudo limpinho, organizadinho, né, meninas? O que importa é tá tudo limpinho na casa da gente. Ó, tudo nos seus lugares aqui. Ó, desse jeito. Tudo limpinho e organizado. Aqui, minha, eu fiz esses cubinhos aqui de frango, empanado de frango, de cubinho, pro almoço de hoje.
Pronto, meninas, já acabei aqui. Olha o meu banheiro como ficou, meninas. Botei essa plantinha aqui. Achei que de todo o charme aqui no banheiro, ó. Ficou muito lindo, ó. Tudo lavadinho, organizadinho. Ó, meninas, tudo nos seus lugares aqui, ó. Achei que ficou bem lindinho, ele assim, ó. Essa é a visão do meu banheiro. Botei essa plantinha, né, menina? Dá um ar, né? No ambiente. Então achei que ficou bem lindinho, organizado o banheiro. É pequenininho, né, minha? Tudo muito simplesinho. Mas é isso. Ó, tudo limpinho, organizadinho. Tudo nos seus lugares. Botei essa toalha aqui também. Ó, e tá assim, ó. Tudo limpinho, organizado. Aqui, meninas, ó. Tô mostrando a vocês aqui. E vou encerrar o vídeo, né? Porque aqui tá com o som ligado. Aqui, menina, como vocês podem ver, esse vai ser meu almoço. Vou só esquentar aqui um pouquinho de feijão, né? Mas já tem arroz pronto aqui, né? Esse foi o almoço da gente hoje que vai ser, né, menina? Espero que vocês gostem. Quem gostar, deixa o like aí no canal aí pra ajudar. E até a próxima, se Jesus quiser.